Olá pessoal, boa noite. Voltando aqui para nosso bate-papo de direito administrativo, poder regulamentar, né? Ou poder normativo, né? Na última aula eu comentava sobre, a emenda constitucional 32/2001. Espero que você tenha visto, dado uma olhada nessa emenda constitucional. Ela é muito badalada, né? Uma emenda importante. E essa emenda ela alterou o artigo 84, sexto da Constituição Federal, outorgando ao chefe executivo federal, ou seja, o presidente da República, né, o poder de dispor sobre a organização, né, e funcionamento da administração federal, né, tudo que envolve a administração federal, aquilo que os órgãos públicos federais, ou seja, a União, né, mas isso quando não implicar aumento de despesa, nem a criação nem a extinção de órgãos públicos. Quando, no caso de criação, extinção de cargos públicos, precisa de uma lei. Mas só que ele pode também extinguir funções ou cargos públicos, aqueles cargos vagos, cargos que não estejam sendo ocupados. Ele pode, tá? Porque não vai gerar custo para a administração pública. Mas quando gera custo, na verdade, ele precisa passar pelo o legislativo, no caso, Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Essa emenda, para quem vai fazer concurso, vai fazer concurso, você tem que conhecê-la, não tem como, né? 2001, sim, importante. Né? Agora, quando a gente já está estudando direito administrativo, a gente quase que precisa estar com a Constituição ao lado, né? Porque são tantos dispositivos da Constituição, né? Então, o administrativo está entrelaçado com a Constituição, não tem como, né? Olha que interessante, né? A competência, no caso da linha A, que eu acabei de falar, linha A, organização e funcionamento da administração federal, né? A organização e funcionamento, porquanto já quando a criação, como eu falei, extinção de ministérios e órgãos de administração pública, depende de lei. Então, a linha A, quando é uma... Pensa bem, quando for criar um cargo público, o presidente precisa de uma lei. Ele não pode, ao bel prazer, extinguir cargos públicos preenchidos, não pode demitir um funcionário público ao argumento de que precisa, na verdade, fazer contenção de despesas. Sim, isso é, na verdade, uma ilegalidade, né? Ok? Então é isso, pessoal. E também, olhe, por favor, o artigo 88 da Constituição Federal, né? Então, repetindo, quanto à linha A, extinção ou criação de cargos públicos, limita-se a organização e funcionamento, porquanto, já quanto à criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública federal, depende de lei, conforme o disposto no artigo 88 da nossa Constituição Federal. Então depende de um projeto de lei, se o governo ele quer, por exemplo, ele quer ampliar a quantidade de agentes da Polícia Federal, o agente da Polícia Rodoviária Federal, aumentar o quadro de pessoal dos tribunais federais, né? Isso precisa ser elaborado um projeto de lei, né, submetido ao Congresso, obviamente obedecendo toda uma disponibilidade orçamentária para isso. Não se cria cargo sem que haja, né, recursos, ok? Isso é muito interessante. Para quem está fazendo concurso público, você tem que ler. A linha B, quando eu falo a linha B,
é daquele que eu comentei lá no começo. Extinção de funções ou cargo público quando vagos. Vamos lá para a linha B. O tocante à linha B, né, do dispositivo em questão, não se trata de função regulamentar, mas de típico ato de efeitos concretos, né, visto que a competência do Presidente da República se limitará a extinguir cargo ou função somente quando vagos. Então, quando se trata da criação de cargos públicos, a competência desloca-se para o poder legislativo, para o Congresso. Até que o poder executivo, caso o presidente, é bem limitado, né, a sua atuação. Como eu já falei, só no caso de cargos vagos. E aí sim, cargos ou funções, né, quando vagos, ele pode extinguir se há necessidade de uma lei. Interessante isso. Isso é uma matéria típica de prova de concurso, né? Então, será que o presidente pode extinguir cargos ou funções públicas quando vagos? Obviamente que pode, né? Tá na própria Constituição. Daí a importância de você vai ter que ler a Constituição. Não tem, vê lá o artigo 88, o que ele fala, esses já mencionei vários artigos, né? Então não tem como você não estudar também a Constituição, né? Em matéria de telecomunicações, é interessante que a gente está falando de poder regulamentar, poder normativo, né? Houve duas emendas, as 8 e 9, né? Emendas constitucionais 8 e 9, de 95, que elas alteraram a redação de alguns artigos, artigo 21, 11 e 177 da Constituição Federal. O que é uma emenda constitucional, né? A emenda constitucional, ela altera um dispositivo da Constituição Federal, né? Não se altera a Constituição por lei. Existe uma emenda à Constituição. Leia um pouco sobre isso. Isso às vezes pode, uma hora, te confundir numa hora de uma prova, né? E esses artigos, que foram até o artigo 21, 10, aliás, 11, inciso 11, e o 77, parágrafo 2º, para promover, na verdade, a promulgação de lei, né, que dispõe sobre a exploração de atividades, voltadas para criadas para algumas agências reguladoras, né? Essas duas emendas alteraram esses dois artigos para, né, que pudesse ser regulamentado a criação de algumas agências. Isso está na doutrina, deu na de lá. Quais são essas agências? A Anatel, por exemplo. Anatel, ANEEL, Agência Nacional de Águas, a ANA, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, para que pudesse se criar lei, né, pudesse criar algum dispositivo de lei, né, foi necessário alterar esses dois artigos, regulamentar esses dois artigos 2111 e 177 da Constituição Federal. Veja bem, aqui eu sempre falando de Constituição Federal, né? Dê uma olhada, então muito interessante isso aqui. Aliás, tudo é interessante, nada que não possa ser interessante. Aí, já que estamos falando de poder regulamentar, o poder normativo ainda se expressa por meio de resoluções, portarias, deliberações, instruções, né, que são editadas por autoridades que não o poder executivo. São normas editadas por tribunais, né, tribunais federais, tribunais estaduais. Então, os tribunais, eles editam resoluções, portarias, deliberações, né? Isso quem já conhece o serviço público sabe como funciona, né? Os tribunais, isso é corriqueiro dentro do âmbito dos tribunais.
Isso foge da alçada do poder executivo, presidente da República, né? Então, dê uma olhada, o que é, acho que eu sugiro que você estude, para quem está fazendo concurso, o que é uma resolução, o que é uma portaria, o que são deliberações, o que são instruções, o que é isso? Cada um tem um conceito, você vai achar isso lá na doutrina do direito administrativo, né? Não, na verdade, aqui no meu, eu não vou comentar porque são conceitos, né? São conceitos que você precisa necessariamente de estar, né, afiado, tá? Conhecendo bem, porque nossos concursos eles pedem basicamente conceitos. Beleza, turma? É isso. Paramos por aqui. Volto em breve com vocês. Paramos aqui nas portarias, deliberações. Tudo isso faz parte do ato normativo ou regulamentar. Ok? Até lá, até a próxima. Retorno em breve. Vamos concluir esse poder regulamentar. Em seguida, vamos já passar para o poder de polícia. Também, poder de polícia super interessante. Espero que você esteja gostando. São rápidos comentários, né? Matéria importante. Ok? Se você gostou, caso queira, inscreva no meu canal, à disposição. Valeu, turma. Até a próxima. Um abraço. Até lá. Tchau.